Ora, o tema hoje que me cabe apresentar, o que é orar e rezar, que momentos são estes, como devo-me comportar. No dicionário online informal, orar é um verbo e dá-nos duas definições: falar com Deus ou fazer um discurso. Rezar é verbo, vem do latim recitare, adoração, louvor, súplica, rogo, prece, pedido, petição, intercessão, agradecimento, expiação, bênção, presença. Rezar é uma forma de obter para si mesmo ou para os outros graças, bênçãos de Deus e a salvação da alma. Gandhi dizia-nos: orar é a respiração da alma. Para Divaldo Pereira Franco, orar é abrir a alma para entrar em sintonia com Deus, para que Ele não faça o que pedimos, mas para que Ele faça o melhor que precisamos. No Antigo Testamento, a oração já estava presente, como, por exemplo, nos vários episódios importantes de personagens bíblicos, nomeadamente Abraão, Moisés, David, Isaías, e do próprio povo de Deus, sendo os Salmos um exemplo da sua expressão. No Novo Testamento, Jesus, apesar de estar em íntima comunhão com Deus Pai, é considerado o perfeito modelo e mestre de oração, rezando ao Pai em longas vigílias e em momentos decisivos da sua vida, desde o batismo no Jordão à morte no Calvário. Jesus, para além de ensinar o Pai Nosso, considerado a síntese do Evangelho e por isso a oração mais perfeita e mais carregada de significado, ensinou também os discípulos a rezar devota e persistentemente, transmitindo-lhes as disposições requeridas para uma verdadeira oração. Esta do Pai Nosso, a oração mais perfeita, é verdade, e eu há uns anos fiz uma palestra só dedicada ao Pai Nosso, o que é que quer dizer cada frase, e é extremamente interessante. Pode ser que um dia calhe ter que apresentar aqui outra vez. Jesus garantiu-lhes também que seriam ouvidos sempre que rezassem bem, porque a oração humana está unida à de Jesus mediante a fé. Nele, a oração cristã torna-se comunhão de amor com o Pai. Aliás, é o próprio Jesus que manda, entre aspas, rezar. Pedi e recebereis, assim a vossa alegria será completa. Isto em Jó, versículo 16, capítulo 24. A orientação dos espíritos a Allan Kardec: a oração não tem como mudar a linha do nosso destino. Porque se nós vimos cumprir determinadas provas, não é por orarmos muito que vamos alterar essas provas, que elas ficam feitas. Poderão ser um bocado mais fáceis, se orarmos, poderão ser um bocadinho mais fáceis de as conseguirmos suportar e vencê-las até, do que se formos para lá descrentes para essas provas. Agora, só orar, a prova não fica feita. É como, por exemplo, estamos agora na altura dos exames e todos rezamos: ai meu Deus, ajuda-me, Jesus, ajuda-me. Mas se o aluno não fizer a parte, não vai ser Jesus que vai lá fazer o teste. Portanto, o aluno tem que fazer a parte dele. Jesus até lhe pode dar alguma intuição, alguma dúvida que ele tenha em alguma questão. Mas que ninguém pense que é Jesus que vai fazer o teste pelo aluno, senão qual era o mérito do aluno? Agora, que ele pode ajudar, pode. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. A oração não tem como mudar a linha do nosso destino, mas sim fortalecer aquele que ora para que enfrente as vicissitudes naturais e inevitáveis de sua imperícia, leviandade ou de suas tendências negativas. E eu socorro-me várias vezes desta expressão, desta frase:
A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. No Livro dos Espíritos, a prece é ato de adoração a Deus, uma forma de comunicar com Deus e com a espiritualidade superior. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-nos dele, é comunicar-nos com ele. A prece tem 3 objetivos: louvar, pedir e agradecer. Parafraseando o nosso querido irmão Fernando, louvamos pouco, pedimos muito e agradecemos nunca. A prece de louvor a Deus pela beleza, pela natureza, pela perfeição. Isto é o nosso louvor. O pedir é saber o que pedir. Não adianta pedirmos o Euromilhões, não adianta pedirmos que amanhã tenhamos um Ferrari à porta, etc. Isso não adianta. Temos que pedir muitas vezes o que nós achamos que merecemos. E então aí temos que ter a consciência do que é que nós merecemos. E sobretudo pedir que nos ajude. Por exemplo, hoje a ser um bocadinho melhor que ontem. E isso de certeza que ele ajuda. E depois agradecer o que temos, o que recebemos e as oportunidades. Às vezes uma dor é para ser agradecida. Foi uma prova e vencemos-la, então agradecemos-la. Segundo o Espiritismo, a verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Pois como, por exemplo, nas aldeias, as senhoras que estão com o texto, depois estão ao lume, mexem a panela ferve, queimam-se, depois sai uma asneira no meio de um Pai Nosso. Isto não tem significado absolutamente nenhum. Porque há momentos, não quer dizer que tenhamos que orar, rezar 24 horas por dia, mas há momentos próprios para rezar. Há momentos próprios para orar e há momentos próprios para trabalhar e para brincar, há momentos para tudo. Não deve, mas sentida, não deve ser o cómodo processo de movimentação dos lábios com as palavras belas e caras. Às vezes utilizamos palavras assim muito grandes, muito complicadas e que não vale a pena. Para Jesus a simplicidade é o melhor para Deus, o mais simples. Às vezes só estarmos de olhos fechados e pensar nele e não precisamos dizer nenhuma palavra. Mas sim por um sentimento verdadeiro para que possamos comunicar com a espiritualidade superior. Outra qualidade da prece é ser inteligível. Lá está, se nós vamos utilizar palavras que nem sabemos o seu significado, o que é que adianta decorarmos uma prece? O que é que adianta estarmos a fazer essa prece se não entendemos o significado de alguns termos que estamos a utilizar? Portanto, sejamos precisos neste tema. Preces simples e que nós saibamos o que estamos a dizer. Quem ora sem compreender o que diz, habitua-se a valorizar as palavras do que os pensamentos. Para ele as palavras é que são eficazes, mesmo que o coração em nada tome parte. A este respeito, Paulo diz-nos: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Isto em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Isto lá está, é como aquela máxima do Evangelho, que a tua mão esquerda não veja o que a direita dá. Há homens que desdenham a prece, que a consideram ridícula. Esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Esta frase é de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Ainda continuando com Leon Denis.
A prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores. No Livro dos Espíritos, capítulo 2 da Lei da Adoração, nas perguntas 649 a 673, na pergunta 657, Vida Contemplativa, o Kardec faz a seguinte pergunta: têm perante Deus algum mérito os que consagram a vida, os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? E a resposta dos Espíritos é clara: não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o que é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Na parte da prece, na questão 658, agrada a Deus a prece? Pergunta de Allan Kardec aos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creiais que o toque do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Na questão 659, qual o caráter geral da prece? Pergunta de Allan Kardec aos Espíritos. E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Na questão 660, a prece torna melhor o homem? E os Espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança faz-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E esta questão tem uma linha A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E a resposta dos Espíritos: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Estas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira como que o aplicam. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não passam de vestimentas lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance. Despertar um pensamento, mover uma fibra numa palavra, deve fazer refletir. Só com esta condição a prece pode atingir o seu objetivo. Do contrário, não passa de ruído. A prece propicia o máximo efeito quando inteligível e compreensível. Simples, direta, objetiva, com conteúdo e não de forma. Repetições de nada adianta, perda de tempo. A verdadeira prece é aquela que vem do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma das suas palavras. O mais perfeito modelo de concisão no caso da prece é, sem contradita, a oração dominical, Pai Nosso, verdadeira obra-prima, de sublime na simplicidade, sob a mais reduzida forma. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus,
para consigo mesmo e para com o próximo. E aqui, relativamente à prece, recordo uma vez uma frase da irmã Leonor que diz que a prece não é uma palestra. Isto quer dizer tudo também. E agora, considerações finais que eu fiz sobre a prece. Não existe prece mais poderosa. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Uma só palavra pode ser uma poderosa prece. A prece não tem finalidade de barganhar. Aqui este barganhar, isto foi de onde eu fui pesquisar, eu não sabia, também não sabia o significado de barganhar, e barganhar é o termo de negociar com trocas. Portanto, a prece não tem finalidade de negociarmos trocando com um plano maior que não necessita de trocas materiais, mas socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos, manifestados de forma inequívoca nas energias que emitimos ao orar. A prece independe da hora, do local ou companhia. Sempre que possível, deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração. Por exemplo, vocês já devem ter visto os jogadores de futebol, quando entram em campo, vão para a baliza, os guarda-redes estão lá assim, com o barulho de um estádio. Essa prece não vai chegar a lado nenhum. Ele pode estar muito concentrado, mas com aquele ambiente às vezes, de palavrões das equipas adversárias para eles, aquilo não... Pronto, é a superstição dele, mas no meu entender acho que não vai chegar a lado nenhum. A prece não necessita de gestos, de atitudes específicas, sacrifícios, de qualquer espécie de ritual. Estas considerações finais pesquisei-as no livro de Leonardo Pereira, O Estudo da Prece. Pela paciência que tiveram de me ouvir, muito obrigado